nossa eletiva de educação financeira, aula 14, né, professor Maurício? Isso. E aí ficou aquele detalhe muito assim, né? Porque na aula 1, nós conversamos, tal. Se bem que na aula 1 eu fiquei meio caladinho, tava ali só pensando, porque Verdade. em meio a tantas mulheres sábias, é melhor ficar calado e só apreciar, não é? Mas aí ficou aquele negócio assim, tá, beleza, educação financeira. E quando é que entra a matemática? Porque, né, pensa-se logo o quê? Educação financeira tem a ver com matemática financeira. Vocês vão perceber que não é bem assim, mas dá para associar, dá para usar alguns conceitos, e é o que nós vamos fazer agora. Vamos jogar para vocês alguns conceitos, algumas ideias, só que vamos começar de maneira diferente, não é? Vamos começar com a etnomatemática dentro da educação financeira e depois, de fato, a matemática financeira, mostrando algumas definições da matemática, mas sempre associada com a educação financeira. Porque a matemática financeira, ela contribui, né, com a educação financeira. Para a gente se educar financeiramente, a gente vai precisar fazer alguns cálculos, né, fazer algumas planilhas, algumas tabelas, talvez. Então, a matemática financeira, ela contribui. Mas a educação financeira é bem mais amplo, né? É bem maior, tem muito mais atribuições, porque a educação financeira é uma pegada diferente, né? A gente precisa se educar, né, com os nossos gastos, com as nossas despesas, né, ganhos e despesas. Não podemos gastar mais do que ganhamos, com certeza não, né? E claro, né, a gente vai trabalhar isso com vocês, mas a gente, nessa pegada da aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho da etno, né? Os alunos do primeiro ano tiveram aulas aí de etnomatemática, então já sabe mais ou menos os conceitos, mas a gente traz um pouquinho mais desse assunto para vocês. Certinho? Certinho. Vamos lá então? Aula número 14 na eletiva de educação financeira. Vem com a gente! Então, nessa eletiva, a gente vai trabalhar esse tópico, né? Etnomatemática com os professores matemáticos, a professora Lúcia e o professor Mau, beleza? Vamos de habilidade da aula de hoje. Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais, aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em relação ao que foi observado. E aqui é legal porque é o seguinte, olha só, nós vamos aprender algumas definições, aprender algumas teorias e depois o interessante é, depois de ter entendido essas teorias e entendido essas definições, tomar essas teorias e definições para o nosso dia a dia. Aí é onde entram as tomadas de decisões. Isso. Né? A gente vai tomar uma decisão com base em algo que a gente já se apropriou, né? A gente já entendeu como funciona, então agora eu vou fazer assim na minha vida, né? A maioria de vocês ainda mora com os pais, né? Não tem essa autonomia, alguns já são aí, né? Como fala, já autônomos na parte financeira, né? Já desenvolvem, já trabalham fora e tudo mais. Então essa organização parte do princípio que você precisa fazer, né? Não é ninguém fazer por você. Você que sabe quanto você ganha e você que sabe quanto você precisa economizar, isso, né? E além desses que estão com os pais e outros que já estão autônomos, assim, de maneira financeira, nós temos outros que estão com os pais e que já começaram a tomar conta, a tomar ciência do que acontece ao redor deles, ali no sítio, ali onde eles moram, né? Já começou a tomar conta daquilo que é do pai, para daqui para frente já administrar aquilo que é do pai. Então, olha só a importância dessa eletiva para o aluno, de já tomar decisão e a partir daqui já começar a administrar o negócio da família. Isso mesmo. Então, partiu depois dessa habilidade, a gente vai entender mais alguns conceitos. Olha lá. Então, falando de etnomatemática, qual a importância da etnomatemática na educação financeira, né? Bom, a primeira coisa que temos que entender é o seguinte: conhecer a sua realidade é a chave do sucesso. Então, a importância da etnomatemática na educação financeira. Aí vem com a frase motivadora: conhecer a sua realidade é a chave do sucesso. Beleza, né? Então a gente precisa primeiro conhecer o que está acontecendo com a gente mesmo, né? A realidade de cada um tem a sua, né? Dentro das suas economias e tudo mais. A etnomatemática, então, é a arte ou técnica, né, de explicar, de entender, de se desempenhar na realidade dentro de um contexto cultural próprio. Isso de Ambrósio, né, o nosso matemático, o nosso autor de livros e tudo mais, ele fez essa definição com relação à etnomatemática, né? Ou seja, a gente já sabe que é uma aplicação prática na cultura, né, na cultura do povo. O Brasil, por exemplo, tem o quê? Uma múltipla história cultural, e isso é o que faz
faz do Brasil um país maravilhoso. Rico, não é? né? Rico, rico. A ampla finalidade da etnomatemática é reconhecer a cultura plural que é responsável pela constituição do país e elaborar um padrão educacional que responda aos anseios do seu povo. E isso aqui fica muito legal quando aplicado em Rondônia, porque do Brasil todo eu acho que Rondônia é um dos estados, né, que tem a maior diversidade por conta da abertura lá da BR-364, aquela vinda de várias povos diferentes, Sim. várias regiões do sul, do nordeste, do centro-oeste, do sudoeste. Então, aqui em Rondônia, nós temos essa diversidade cultural aplicada na prática mesmo. Então mostrando assim, bem com o nosso desenho aqui, fica bem simples de entender, né? Para quem não lembra, o que é a etnomatemática, né? Bom, a cultura do povo aplicada com um padrão educacional. Ou vice-versa, né? Porque aqui temos uma ida e vinda, né? Ou é um padrão educacional aplicado à cultura de um povo, né? Então, tudo que você tem aí de vivência no seu dia a dia, né? Muitos alunos aí, olha, vamos conversar aqui um pouquinho? Alguns alunos aí vão na feira com os pais, levar os produtos para a venda, né? Então, assim, a sua vivência, ela é a etnomatemática, né? Isso. A matemática aplicada à sua vivência é o que a gente está falando aqui. E aquela ida e vinda é legal porque, assim, não é a cultura de um povo, um padrão educacional. Mas, muitas vezes, esse nosso padrão educacional, que é o que nós fazemos com nossas aulas, sai um pouco dali do padrão educacional. Olha para a realidade do aluno. Poxa, eu tenho aqui aluno que vai na feira, eu tenho aluno que trabalha com isso, que faz aquilo. Então, eu não consigo adaptar os meus exemplos. Encaixar, né? Fazer um casamento aí, uma conexão. Eu tiro aquele exemplo do livro, aquele exemplo veio feito no livro e troco pelo exemplo da minha vida cultural ali. Eu vi uma coisa no meu bairro, eu achei legal, poxa, eu vou colocar isso aqui como exemplo. Aluno soltando pipa, como que eu posso jogar isso na minha aula? Menino jogando bola, pescando, pegando o peixe que ele pescou e vendendo. Tudo isso eu posso transformar. E tudo isso tem matemática, tudo né? Tem Só matemática. a gente precisa visualizar, né? Quanto mais ficar algo concreto e menos abstrato, fica muito mais fácil o entendimento, tá beleza? Vamos lá então, continuando a nossa aula aqui de educação financeira. Então, nesse entendimento, o que a etnomatemática faz? Ela consiste em compreender e valorizar a existência da matemática vivenciada na prática. Aí, olha só, por artesãos, por pescadores, por pedreiros, por costureiras, por comerciantes ambulantes, entre outros. E aqui é legal porque é o seguinte, olha só, a gente olha às vezes um pedreiro trabalhando, fazendo aquele enquadramento, aquele alinhamento, fazendo as amarrações, fazendo aquelas trilhas, você fala assim, meu Deus, olha só que pena, nunca estudou. Mas ele tem tanto conhecimento que você nem consegue entender. Né? Porque ela se aplica em diferentes culturas, né? Como a indígena, a cigana, a ribeirinha. E assim, tudo que envolve essa parte, muitas das vezes a vivência é muito mais ampla do que a teoria, né? Aqueles que vivem aquela rotina, aquele dia a dia, muitos sabem calcular mais juros, mais porcentagem, né? Muitos pais de vocês, às vezes, quase não tiveram a oportunidade de estudar, mas sabem calcular aí. Meu pai é um exemplo disso, né? Meu pai era comerciante, né? Tinha mercado lá no sul e na época a gente não entendia como ele fazia aqueles cálculos tão rápidos, né? Ali no caixa do mercado, e ele pouco estudou. Então a vivência que meu pai tinha, com certeza é muito rica, né? E leva muito à frente tudo isso. Então, o que a gente quer aqui é aplicar essa educação financeira, ou seja, aplicar a matemática dentro do que vocês vivem. Né? E falando agora da vivência, eu lembrei da nossa visita em Calama a um senhor, não lembro o nome dele agora, num sítio que a gente desceu de barco algumas horas, e aí ele lembra que ele fez uma comida pra gente lá e tal, e ele estava explicando lá, falando que ele tinha tinha pego alguns sacos de castanha e botou na voadeira e levou para vender na cidade. Chegou na cidade, o cara queria pagar parece que R$20 na saca de castanha. Ele falou, não compensa. Ele trouxe de volta, ele falou assim, olha, professor, para mim foi mais barato trazer de volta e dar a castanha como ração para os porcos do que vender. Porque se eu vendo por R$20, eu não consigo comprar a ração deles. Então eu dando para eles comer, eles vão ficar com mais vitamina, vão ficar mais ricos, eles vão engordar mais rápido, porque castanha é bem rica em tudo.
e eu não vou precisar gastar com a ração. Olha aí. Olha só, olha que visão matemática ele teve na hora. Financeira. O outro podia pensar o quê? Eu vou vender, trouxe mesmo, vender logo aqui R$20. Para ele calculou, na hora ele fez o cálculo. Se eu for vender isso aqui por R$20, eu vou pegar aqui tantos reais. Se eu comprar ração, vai dar para 15 dias. Se eu levar de volta, eu tenho ração para mais de um mês. Né? Olha só. E nessa parte aí, quem faz isso? A costureira faz, o artesão faz, o pedreiro faz. Quando a gente pede um orçamento para um pedreiro, né, a gente dá um serviço para ele, aí a gente pede. Aí ele falou, peraí, eu vou fazer um orçamento. Aí o que ele vai pontuar ali? Os dias trabalhados, né? O que ele vai gastar de material, se for dele, né? Às vezes é da pessoa que está contratando, né? Tudo isso se discute. Então, dentro de tudo isso está inserida a matemática financeira para uma melhor educação financeira, tá? Vamos lá, então? Então, olha aí, onde a gente encontra essa etnomatemática? Olha lá, que top, em muitos lugares, né? Comunidades indígenas. Nas comunidades quilombolas, comunidades feira. indígenas, na feira livre, né? Na construção civil. Então, em todo lugar aí, a gente consegue enxergar a matemática sendo aplicada. E isso é a etnomatemática. Aqui em cima é uma reunião de uma glebazinha. Eu acho que comunidade, né? Reunião de comunidade. Então, todos esses lugares aqui, a matemática se insere, né? Principalmente no que se remete à parte financeira. Olha, essa feira aí é um achado, né? A matemática financeira está todinho inserida aqui, beleza? Beleza. Então, vamos falar agora um pouquinho de artesanato e a educação financeira. Por quê? Porque a gente vai ver a parte dos artesãos que no nosso estado de Rondônia aqui, o que é a prioridade? A arte indígena brasileira, né? Então, nas nossas comunidades indígenas, a gente já foi lá em Alta Floresta, né? Nas escolas Anomã Tupari, Boate Gerani. Então, na comunidade do Rio Branco, né? Isso. Lá e a gente... Serrinha, né? Acho que é Serrinha. Isso, a gente foi lá, né? Então, na comunidade, e lá eles tinham os produtos à venda, né? A gente até adquiriu alguns. E eu até fiquei, assim, depois meio que intrigado, né? Meio que assim, porque assim, eu percebi que poucos, né, da comunidade, poucos tinham essa habilidade. Eu lembro que a gente foi fazer a pintura no braço, e aí perguntou, mas quem que pinta aqui? A menina falou assim, eu, mas a minha irmã, mas não sei quem. Alguns já estão perdendo, né, a cultura. Perdendo não é interessante perder essa cultura. Não é interessante perder. Eu lembro que na formatura quando volta o Boate Gerani, tinha lá alguns artesanatos feitos de palha, coisa bonita. Coisa que, se na comunidade for valorizada, for incentivada a fazer, dá de trazer recurso financeiro para a comunidade, porque vende e vende bem. E assim, quando a gente vai, às vezes, em exposições, né, que tem os artefatos aí da comunidade indígena, o que você agregou valores, né? Com certeza tem um valor agregado do quê? Mas o material, ele está na natureza, né? A palha, enfim. Mas e o tempo de produção? O tempo de colheita, né? O tempo de espera, E o diferencial, o que a comunidade indígena produz, né, lá fora, na rua, a gente diz assim, não tem essa produção. Então, o diferencial de quem sabe fazer isso, né? Isso aí tudo. E isso serve para qualquer artesão, né? Para artesão que faz crochê, que faz, às vezes, aqueles trabalhos com caixinhas, que fazem quadros, enfim, qualquer tipo de artesanato, qualquer tipo de arte, ela tem um valor agregado, né? E isso aí tem que ser contabilizado matematicamente. Isso. E nós destacamos aqui a parte do artesanato, mas não podemos esquecer, por exemplo, quem tem leite, não é? Do leite, eu lembro que nós fizemos no sítio da, acho que é Kate, se não me falta a memória. Kate. Que lá, olha só, faz o queijo, tira o leite, faz o queijo, aí com o soro aproveita para fazer outra coisa, faz o requeijão. Quer dizer, eu tenho que aproveitar o máximo que eu posso. O café, eu tiro o café, eu faço o café normal, eu torro a semente do café, eu tenho um café moído, eu tenho com a palha do café, eu posso fazer adubo, posso preparar um outro material que eu posso vender ou reutilizar. Então, quer dizer, eu tenho que saber aproveitar tudo que eu tenho. E o melhor de tudo, eu tenho que saber valorizar aquilo que é do serviço. Porque às vezes chega alguém para comprar e fala assim, mas você tem tanto. Aí eu falo, tem tanto, mas é o que nós fazemos para viver. E outra coisa, não é porque é muito fácil chegar lá, colher o café e moer, que eu vou desvalorizar. Porque o meu serviço, e levantar 5 horas da manhã, e o plantar, e o cuidar da terra, e os cuidados que teve antes, tudo isso precisa ser valorizado. E nós temos que trabalhar essa cultura, não é, de não desvalorizar o nosso pequeno agricultor, mas sim de valorizar, porque quando chega para nós lá no mercado o produto, o preço vem supervalorizado.
E aí, quer dizer o quê? Desvalorizou quem fez, quem foi a mão de obra ali, e valoriza no final que a máquina produziu, fez lá um processo de embalar tal, a vácuo ou não. E aí, quer dizer, isso valoriza mais do que o trabalho de arrumar a terra, plantar, cuidar. Todo dia de manhã, nossa, é um trabalho danado para você cuidar da planta. Aí nessa nossa aula, como estamos aqui os professores de matemática, né? Acho que eles ficam esperando alguns cálculos, né? A nossa aula não tem cálculos, Nessa gente. daqui, não. Nessa não. A gente está trabalhando na educação financeira, os cálculos serão muito variados, vai depender muito do que você produz, vai depender muito do que você faz, né? Então a gente não tem como dar esse direcionamento. A nossa aula aqui é para falar mesmo, explanar para vocês onde tudo isso se insere, né? Onde a matemática se insere em tudo isso, tá bom? Eu penso que o cálculo vem, por exemplo, eu fui lá, eu colhi uma palha, limpei tudinho, coloquei para secar. Eu gastei uma semana para trabalhar o material. Uma semana para trabalhar todo o material. Depois para confeccionar lá um jarrinho de palha, para confeccionar eu lembro que tinha uns lequezinhos, né, ficava se abanando e tal. Eu demorei 2 horas. Mas eu não posso esquecer que antes dessas 2 horas eu tive uma semana de trabalho. Tudo isso precisa ser valorizado. E contabilizado. E contabilizado. E aí é eu que vou fazer o trabalho lá de anotação. Aí a conta é muito simples. Quanto que custa na cidade um objeto parecido com esse? Sem ser artesanal, Sem ser artesanal. Qual a durabilidade do não artesanal e do artesanal? Qual que é o ar de beleza, né, daquele lá? Esses dias atrás eu fiz uma aula de campo, né, do curso de arquitetura, e a gente trabalhou a bioconstrução. Ou seja, é deixar de lado um pouco o cimento convencional, que não vai deixar de existir, lógico, né? E trabalhar um cimento natural, feito de barro, feito... Agora, claro, né? É uma mão de obra artesanal. Então, a gente fez uma parede, né? Né? Trabalhando essa parte da permacultura aí, ou seja, você tem, principalmente a comunidade indígena, tem uma riqueza de material à sua disposição que está disposto aí na natureza, né? Agora, é claro, isso tudo também tem um valor agregado, né? Isso. Mas eles vão ver na etnomatemática, nos vídeos de sugestão depois lá, que nós visitamos uma comunidade. Isso mesmo. E uma das nossas conversas foi numa cozinha feita só com esse tipo de material. É lá mesmo, professor Maurício. É lá que eu voltei. É lá que eu voltei. Aquele fogãozinho de lenha. Top, feito, né? Bem legal. Como é que ele falou? Com barro da cigarra. Isso. Coisa boa. Muito legal. Vamos lá, senão a gente só fica falando aqui muita coisa. Então, falando de artesanato e a educação financeira, é isso, né? A arte indígena brasileira, com certeza, tem seu valor aí, muito valoroso mesmo, agregado nas peças. E tudo isso se dá pela etnomatemática, né? E qual a ligação entre esse artesanato indígena e a etnomatemática? Bora ver. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes no território brasileiro. E, juntamente com os europeus e africanos, são um dos pilares da cultura miscigenada, mistura de etnias do nosso país. Infelizmente, né, muitas etnias indígenas brasileiras foram dizimadas durante o período de colonização, né, deixaram de existir, mas ainda existem muitas, né, centenas de etnias espalhadas por todo o Brasil que fazem essa cultura ainda viver, né, estar viva aqui no nosso país. Sobretudo nas regiões norte, que é o nosso caso, e centro-oeste, certo? Certo. E aí existem motivos que mostram a importância da etnomatemática para uma educação financeira. E a gente vai ver alguns aqui, tá beleza? Vamos lá? Vamos lá. Um dos motivos. Matemática aplicada. Temos que enxergar naquilo que está sendo feito uma matemática, ou geométrica, ou mesmo na parte de cálculo, ou financeira. Temos que conseguir enxergar a matemática ali. A identidade de um povo, né? É dentro dessa ligação aqui que temos a etnomatemática. Isso. Quando a gente aplica esses cálculos, tudo o que a gente precisa na identidade de um povo, beleza? Beleza. Leitura da cultura da comunidade, enxergar na comunidade e valorizar a sua realidade, Isso. né? Cada comunidade vai ter a sua. Então a gente precisa fazer uma leitura disso, né? Às vezes uma é mais distante, para trazer para a cidade a exposição dos seus produtos vai levar bem mais, vai custar mais, né? Então essa leitura vai de acordo com a realidade de cada lugar, de cada local. E aí essa leitura eu acho legal porque nós vimos que em algumas comunidades, por exemplo, lá na beira do Rio Preto, lá em Calama, eles fazem o quê?
se eu for levar para a cidade, vai gastar muito com combustível, com tal. Então eles fazem o quê? Eles montam meio que feiras na beira do rio. Sim, Lembra sim. que eles conversavam? A gente desceu o Baixo-Madeira, né? Fomos em Calama aí e a gente viu que é 10 horas para chegar lá, 13 para voltar por conta da situação do rio. E aí a gente viu que para trazer aqueles produtos que eles fazem lá para aqui, para Porto Velho, é um deslocamento e tanto, né? Então, muitas das vezes, compensa entre comunidade entre eles fazerem essa articulação aí. E outra coisa, às vezes quem está na cidade e percebe que está começando a faltar, ele faz o quê? Ele faz o trabalho de deslocar-se e buscar. Se eu facilito essa visibilidade, se eu vou para a margem do rio, percebo que está passando muito barco ali, eu levo meu produto para a beira do rio, mostro ali, quem passa vai olhar. Quer dizer, isso pode ser um fator agregado que vai facilitar a negociação. Que um produto, por exemplo, que eu podia vender na cidade por R$30, eu vendo lá por 20. Quem pegou lá o produto vai trazer e vai ganhar o lucro dele. Mas eu não vou precisar gastar para trazer, porque quando eu trago, eu tenho que voltar. Então eu tenho que contabilizar que eu estou gastando para ir e para vir. Né? Muitas das vezes, aí, quando vai fazer esse deslocamento todo, tem todo um valor agregado a mais, né? Então, essa leitura da comunidade é preciso ser feita, tá bom? Quando a gente está falando de educação financeira, isso tem que ser levado em conta. Bora ver, então, mais um pouquinho a utilização correta da cultura. Isso, aqui é importante que não se deixe apagar essa sensibilidade cultural, de que cada um da sua comunidade saiba o valor que a comunidade tem e possa utilizar essa cultura da melhor maneira possível. Ah, eu quero fazer uma faculdade. Beleza, eu vou lá, eu faço a faculdade, eu estudo, mas eu volto para valorizar aquilo que é cultural na minha região. E a própria matemática desmistificada. A matemática é muito difícil. Quando a gente desmistifica, é quando a gente aplica, né? Então, pronto. Isso tudo é a etnomatemática, certo? Certinho. Legal, né? Então, a matemática aplicada, olha aqui, a gente vê aqui uma exposição, né, de produtos aí da comunidade indígena, ou seja, o custo do material gasto na confecção tem que ser contabilizado, né, se teve algum custo ou não, e claro, o tempo de produção, né? Nesse caso aqui envolve aí a geometria, né? Olha que bacana, tá? Aí vamos ver esses traços geométricos melhores, passa aí. Vamos lá. Bem legal, né? Olha que tem muito produto aqui, ó. Tem desde luminária, cestos, né? Cestos variados. Tem instrumentos de percussão também, né? De musicais. Olha aqui, filtro dos sonhos. Nossa, aqui tem tapete. Nossa, muito rico mesmo aqui. A variedade, várias né? luminárias diferentes, Isso, né? várias luminárias, ó. Várias luminárias aqui também. Então, assim, um rico material que com certeza teve todo um estudo aí para ser cobrado. E legal aqui, ó, o que temos aqui? Uma maquininha de cartão, porque a galera tá conectada aí com a modernidade também atualizada, né? E aqui a gente vai ver uns traços geométricos aplicados. Lindos, olha aí, lindos. Né? Então, é hora de a gente conseguir visualizar a matemática aplicada, seja financeiramente ou não, né? Aqui já é a geometria aplicada. Isso é importante que nós tenhamos esse cuidado de não deixar perder esse traço cultural, essa cultura. Passar para os nossos filhos, para os nossos parentes mais próximos ali, essa importância de termos, né, a valorização do que é nosso, do que é cultura nossa. E agora bora praticar? É a hora do mão na massa. A nossa aula é só uma introdução, né? Introdutória. Vamos fazer pão agora. Aí agora a gente vai dar o direcionamento das atividades que serão feitas na sequência aí da aula, né? A nossa aula é inicial e depois no restante do período vocês têm aí algumas atividades a serem realizadas e claro que a gente vai dar essa explanação aqui para vocês, orientando como vocês devem proceder aí. Vamos lá então? E aí só um detalhe importante é que eles entendam o seguinte, nós destacamos, a nossa cultura é gigantesca, que são muitas coisas que nós temos. Nós destacamos uma que nós vimos ali necessidade, mas você tem que entender, e naquela penúltima slide agora, a aplicação de você entender aquilo que é a sua realidade, aquilo que é a sua cultura, e trabalhar para que ela possa ser ali
né, melhorada e aperfeiçoada sempre. Isso mesmo. Então, bora praticar mão na massa. A gente vai fazer o seguinte. No primeiro momento, vocês vão assistir o vídeo de como surgiu a etnomatemática do nosso de Ambrósio. Não foi ele quem trouxe essa definição bem lá no começo? Sim. É um videozinho curto, de 5 minutos apenas e 17 segundos, né? Que o objetivo é entender o conceito de tudo isso. Então, você vai assistir e ver de onde partiu essa etnomatemática. O que ele traz para vocês de conceito para você cada vez entender melhor, né? Qual a sua finalidade, o seu objetivo e aplicação na sociedade. No segundo momento, o que vamos fazer? Atividade, assistir vídeo de Ubiratã de Ambrósio, também sobre a etnomatemática, esse um pouquinho mais longo, 12 minutos e 10 segundos. Nesse vídeo, o objetivo é preparar o aluno para a realidade dentro de um contexto cultural próprio. Olha só que interessante, contexto cultural próprio. Na aula, nós destacamos uma cultura, mas você tem que encaixar dentro daquilo que é a sua própria cultura. E esse vídeo vai te motivar a isso. Porque cada assunto visto na escola tem uma conexão com o dia a dia. Seja em qualquer área de conhecimento, na matemática, na geografia, na história, vai ter uma conexão com o seu cotidiano, tá bom? No terceiro momento, aí, ó, assistir mais um videozinho. Esse aqui é bem pequenininho também, 5 minutos e 13 segundos, que foi o vídeo que a gente fez nessa comunidade que a gente visitou, né, com o Tino lá, um amigão lá, o pessoal que trabalha com agrofloresta, e lá nesse lugar, eles criaram uma moeda, né, uma moeda própria, que é o Beracard. E aí você vai perceber que a educação financeira está diretamente ligada com a etnomatemática, né, nas vivências de vocês, em qualquer lugar, onde vocês estiverem, aí vocês vão ter essa ligação, tá? Já a gente explica um pouquinho mais sobre essa moeda, beleza? Isso, beleza. E no quarto momento, aí é hora da mão na massa mesmo. Vocês vão fazer o quê? Criação e produção de moeda própria para a culminância de nossa eletiva, tá? Que vai ser uma feira do empreendedor. Criar e produzir uma moeda própria para ser utilizada na culminância da feira do empreendedor, com nome e cédulas, para que a comunidade escolar participe e valorize de maneira ativa a realização dessa atividade. E é aqui que a mão vai mesmo exercitar. É aqui que vocês vão trabalhar de fato. E olha só que interessante. Criar uma moeda é muito fácil. Mas queremos uma moeda bem bacana, queremos um nome bom mesmo, que, dependendo de como seja, nós vamos até adotar essa moeda em nossas aulas de matemática. Assim, ó, na medida que vocês assistirem o vídeo do Beracard, vocês vão compreender como é essa moeda. Lá, como eles criaram, né, o nome tem a ver com os beiradeiros, né, com os ribeirinhos, então por isso Beracard, né, então card vem de dinheiro, de financeiro, né, e o Bera de beiradeiro. Então eles criaram a moeda e nas festividades, nas atividades que eles realizam, essa moeda que é utilizada, né, então assim, tem os valores, né, de 5, de 10 reais, de 2, de 1, enfim, como se fosse um dinheiro, mas é um dinheiro próprio. E a gente quer propor para vocês, então vocês vão ter aí esse tempo de 1 hora para criar e tentar já fazer essa produção, né, dessas cédulas. Por quê? Porque vai usar na Feira do Empreendedor. A culminância da nossa eletiva é uma Feira do Empreendedor, né? E aí todo mundo vai usar a moeda que vocês criaram. Com isso, a comunidade valoriza o trabalho de vocês, né? E é legal porque, assim, o Beracard, ele tem o mesmo câmbio do real, tá? Ele criou, mesmo só para facilitar lá nas festividades deles, né, esse câmbio do dinheiro. Mas vocês podem fazer uma moeda cambiada de maneira diferente. Tipo assim, eu vou criar aqui uma moeda, essa moeda aqui vale 2 reais. E aí pode fazer o câmbio. Olha só a matemática aplicada. Bom, se eu tenho tantas moedas que eu criei, então em real multiplica por 2, virou real. É assim que acontece com o euro, com o dólar. A criatividade agora é por conta de vocês. Né? Então vamos lá, né? Hora de produção. Então a nossa aula 14 trouxe toda essa parte de etnomatemática porque é a realidade, né? Essa educação financeira está inserida no dia a dia de vocês e isso é a etnomatemática. E claro, né? A matemática financeira sempre contribuindo para nós, né, chegarmos mais na frente aí juntos com vocês. Por quê? Porque toda vez que fala de financeiro, se faz o link com a matemática, né? Mas aí a gente está mostrando para vocês que tem outro, que é mais
mais amplo, mais do, que amplo isso, do que isso. né? A gente contribui sim. A matemática mas é só uma palhinha ali no meio dessa árvore frondosa. né? Então, gente, ficamos por aqui. A próxima aula também é conosco, né? A gente vai falar um pouco de jovem empreendedor. Então, aguarde e confira. Já já a gente está de volta. Aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!